Gabriela, uma jovem estudante, morreu depois de cair de um prédio. Luiz Cláudio, empresário e ex-namorado, foi acusado de assassinato e ele sempre negou. Bom, esse caso aconteceu há mais de 20 anos. O julgamento foi adiado 6 vezes. Mas agora a justiça promete dar uma resposta às duas famílias. Será que a morte de Gabriela Sherman finalmente vai ser esclarecida? Gabriela Sherman, 19 anos. Uma jovem bonita, carinhosa e inteligente, que morreu de maneira misteriosa. E aí acabou aquela amiga, grande amiga e irmã, né? Acabou. Eu sou Cleide de Vitória, Espírito Santo. Estou tendo a grande honra de falar de um grande ser humano. A repercussão do caso Gabriela, minha filha, assassinada pelo ex-namorado, tomou dimensão a nível nacional. Por conta dessa repercussão, através de um amigo de São Paulo de uma extrema confiança, fui apresentada a um renomado e respeitado criminalista, Dr. Cristiano Medina. Segundo ele, meu amigo, um dos melhores, se não o melhor. O que pude confirmar quando o contratei. A capacidade do Dr. Cristiano é inquestionável. Alavancou o inquérito que estava parado, desfez alguns equívocos processuais, estabelecendo a verdade dos fatos. O advogado de acusação diz que os adiamentos não passam de manobras da defesa para que Luiz Cláudio não vá a júri popular. A Gabriela, ela namorava com o Luiz Cláudio, ela com 19 anos, ele com 28 anos, numa relação abusiva. Ele, um jovem de uma família abastada, do Espírito Santo, usuário de cocaína, não admitiu o término do relacionamento. Um mês antes da morte, Gabriela teria terminado o relacionamento e teria dado início a um novo relacionamento com um rapaz chamado João, que estudava com ela na universidade. No dia dos fatos, insistentemente dito por testemunhas, Gabriela foi procurada pelo Luiz Cláudio. Ao sair do estágio, ela teria ido para um desfile de modas no shopping Vitória com uma colega. Ao retornar para sua residência após muita insistência do Luiz Cláudio, do dia 20 para o dia 21 de setembro de 96, ela aceitou conversar com o Luiz. Ele foi buscá-la no apartamento da dona Euroteides e foram até um bar próximo da residência, chamado Bar Galpão. Permaneceram durante um período ali no bar e se dirigiram para um apart hotel chamado La Residence, de propriedade da família do Luiz Cláudio. Lá chegando por volta de 00:30, foram até o apart hotel e por volta das 2h da manhã, os funcionários do hotel ouviram um barulho muito forte. Segundo o depoimento dessas pessoas, acreditavam que havia ocorrido uma colisão de veículo no estacionamento ou até mesmo algum pneu teria estourado. Ao se dirigirem no estacionamento, constataram que uma moça estava caída ao solo. Momentos após, Luiz Cláudio desceu pelo elevador, transtornado, pedindo para o porteiro chamado Denir a chave do seu veículo. Denir, preocupado com aquela situação, dizia ao Luiz que não sabia onde estava a chave e não estava encontrando a chave. É muito importante frisar que em momento algum Luiz demonstrou interesse em salvar a Gabriela. Em momento algum ele teria dito aos funcionários do apart hotel que a sua namorada havia caído, havia se jogado, como posteriormente ele desenhou a título de diversão de defesa. O objetivo dele inicial era único e exclusivamente fugir do local dos fatos.
Não conseguindo êxito na fuga, passou para a segunda parte de sua farsa. Ligou para a mãe de Gabriela, para a dona Eroteides, e começou a desenvolver a tese de defesa de que a mesma havia se suicidado. Após muita insistência, conseguiu a chave do veículo. Em momento algum chamou apoio médico, em momento algum chamou apoio da polícia militar ou corpo de bombeiros. Saiu do local, foi até a casa da Eroteides e depois de longo período retornou ao local com a mãe e o irmão da vítima. Chegando no local, tentando simular uma certa preocupação com a vítima, fez com que o irmão da mesma, juntamente com ele, movesse o corpo do local, alterando a cena do crime, tentando fazer valer a sua versão de suicídio. Obviamente, a moça já estava morta. Momentos após, chegou no local um policial militar chamado Késio. Segundo o depoimento do Késio, não acreditou na versão do Luiz e disse que, de acordo com a história por ele contada, ele era o principal suspeito e pediu para que conduzisse o mesmo ao distrito policial. A perícia chegou no local. A família da vítima insistentemente tentou acompanhar a perícia no apartamento. A família foi impedida. Segundo testemunhas, o irmão do Luiz, de alguns dizem que ele próprio teria acompanhado essa perícia dentro do apartamento. A primeira perícia feita no corpo da vítima desconsiderou totalmente as lesões secundárias. O que diz a perícia? Por que o senhor acha que essa primeira perícia é falha, doutor? Porque a primeira perícia apenas constatou a morte e as lesões no corpo de uma forma ampla. Não se preocupou com as chamadas lesões menores, que são as chamadas lesões de defesa, que posteriormente foi constatada por outros peritos quando da exumação. Peritos não do Espírito Santo, e sim peritos de Brasília, que categoricamente afirmaram no laudo que Gabriela foi vítima de homicídio e não se suicidou. Inúmeros outros elementos de prova demonstram que Luiz matou Gabriela. Dentre eles, existia sangue, respingos de sangue em sua calça. Tudo presenciado por testemunhas. Ele foi submetido a exame toxicológico e foi constatado álcool e cocaína no seu sangue. Segundo a perícia, ele teria na noite do crime ingerido essas substâncias. E o álcool teria potencializado o efeito da cocaína. Ele não passou por exame de corpo de delito no dia do crime? Infelizmente não. Após 17 dias, ele foi intimado para a realização de exame em seu corpo. Não atendeu o chamamento. Foi comparecer apenas 5 dias após a intimação. Foram constatadas cicatrizes em seu corpo, em suas mãos. O perito afirma de forma categórica que se a perícia tivesse sido feita no dia dos fatos, não seriam cicatrizes, e sim feridas. Infelizmente, a investigação falhou também nesse ponto. Um outro elemento extremamente importante que demonstra que a versão de Luiz é mentirosa é que ele, ao descer pelo elevador, desceu com sapatos de Gabriela na mão. Posteriormente, ele disse que ele iria socorrer a vítima e levá-la ao hospital, por isso que ele estava levando aqueles sapatos. Ele disse que manteve relações sexuais com Gabriela naquela noite e após o término da relação, do nada, ela teria subido no parapeito e pulado do 12º andar. Ele disse que ela teria pisado em uma cadeira para subir no parapeito. Gabriela foi encontrada descalço
no local que ela caiu. Testemunhas do hotel afirmam que na cadeira existia marcas de tênis ou sapato, demonstrando que Luiz, apoiando o seu pé naquela cadeira, impulsionou e jogou o corpo de Gabriela pela janela. Tudo isso corrobora com uma marca que existe nas costas de Gabriela, de um arranhão muito grande. O juiz determinou a exumação do corpo de Gabriela e os peritos de Brasília constataram inúmeras lesões secundárias no seu corpo. Dentre elas, lesões em seu pulso e um dente parcialmente quebrado. Com certeza, aquele dente não foi quebrado pela queda. E certamente ela não saiu de casa com aquele dente quebrado, até mesmo porque a sua mãe é dentista. E tratava-se de uma menina extremamente vaidosa. O conjunto probatório, ele é uníssono em apontar que Gabriela foi vítima de homicídio praticado por um indivíduo que mantinha com ela uma relação abusiva, um rapaz de uma família abastada, usuário de cocaína, que não aceitou o término do relacionamento. O erro seria não ter feito o exame de corpo de delito e os exames que são, eu acho que até praxe num caso desse. Né? Exatamente. Se ele tivesse sido submetido à perícia no dia dos fatos, se a perícia tivesse identificado as lesões secundárias naquele dia, como ocorre em todo o nosso país, um Instituto de Criminalística, Instituto Médico Legal diligente, certamente o Luiz teria sido preso temporariamente, essa prisão teria sido convertida em prisão preventiva, ele já teria sido condenado e talvez já estivesse até em liberdade em razão do longo tempo do ocorrido, face os benefícios da execução penal. Agora, doutor, o que explica isso? Um crime que aconteceu 23 anos atrás, em que existe quase que uma unanimidade em relação às provas de que houve homicídio, e o acusado não foi julgado, se encontra em liberdade. O que explica isso? Certamente não ocorreu o julgamento ainda e ele está em liberdade em razão da boa defesa que ele teve até hoje. Então os advogados, o grupo de advogados que lhe assistiu até a presente data, foram advogados diligentes que se valeram dos dispositivos legais para tentar valer a sua tese. De 2016 até hoje, quando eu entrei como assistente de acusação, já foram 6 os adiamentos do júri. Espero que no dia 3 de dezembro esse julgamento ocorra, espero que o juiz seja rígido e não aceite um novo adiamento, porventura ocasionado aí por estratégia da defesa. Não existe risco de prescrição, doutor? Não existe, porque felizmente o nosso Código Penal ele prevê momentos interruptivos da prescrição. Então, quando se confirmou a decisão de pronúncia, foi interrompido esse prazo, ou seja, ele zerou e começou a contar novamente. Então não há risco de prescrição. Essa demora ela é extremamente prejudicial, porque na verdade as provas, com o decorrer do tempo, elas vão se enfraquecendo. Testemunhas acabam morrendo, pessoas não se recordam mais dos fatos como no momento que a questão ocorreu.